Vozes da Saúde. Olá pessoal, eu sou o Papini, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Vozes da Saúde. O Vozes da Saúde, que é uma iniciativa do Instituto Colabora Saúde e patrocinado pela Aditus Health. É um prazer ter vocês aqui conosco mais uma vez. Como a gente já vem destacando, Vozes da Saúde é uma iniciativa de um podcast onde a gente traz profissionais da área da saúde que têm impactado o nosso segmento, né, e já trazendo projeções para o próximo ano e compartilhando suas visões e ideias. E para hoje temos uma convidada aqui muito bacana. Nós recentemente tivemos um outro evento que participamos e foi um sucesso porque ela traz um tema muito instigante. E então quero convidar a gente excepcionalmente estamos fazendo uma versão online porque ela está numa região muito boa aqui do nosso Brasil, que é Salvador. Então nós estamos fazendo esse episódio online, mas já agradecer a presença, a participação, a disponibilidade da doutora Thaís Penaforte. Muito bem-vinda, doutora Thaís, obrigado pela sua presença. Oi, Papini, a todos e a todas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu que agradeço o convite, é uma honra estarmos novamente juntos. Muito bom. Doutor Thaís, eu vou fazer uma breve introdução aqui, se você me corrige, por gentileza, mas formada em farmácia, né? Doutora em farmácia, na verdade, pela Universidade de São Paulo e professora, né, do mestrado profissional em saúde coletiva da Universidade do Estado da Bahia. E foi terminando agora, né, está terminando agora, graduanda em antropologia, que foi essa sua nova busca, descoberta, né? E dentro dessa carreira brilhante acadêmica, né? Sempre ampliando os conhecimentos. É mais ou menos por aí? O que tem para complementar? Não, só para complementar que eu sou docente aqui da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia, mas acho que é só esse complemento. Só tudo isso, né, doutora? Muito bom, muito obrigado pela participação. E eu queria conversar contigo sobre o tema de adesão a tratamento, né, que é é um desafio enorme, né, na área da saúde e a gente que atua muito próximo da indústria farmacêutica acaba tendo esse enfoque também, quer dizer, para além do paciente conseguir acessar o seu tratamento ali, ele conseguir ter a adesão correta, né? E você traz um olhar muito diferente do que a gente está acostumado a acompanhar na literatura clínica, que é um olhar para além do clínico, um olhar antropológico. Conte para nós um pouco mais sobre essa visão, por gentileza. Obrigada, Papini. Bom, esse é um assunto que me interessa bastante, assim, já tem algum tempo que eu tenho refletido um pouco sobre essa questão da adesão ao tratamento. É uma questão que, assim, nos anos mais recentes, que, assim, realmente, com o meu acesso à antropologia, que deu uma virada, né, no modo como eu enxergo a adesão, mas, assim, para a gente voltar um pouquinho para explicar como é que isso surgiu, esse interesse, como é que esse interesse se transformou, até o meu doutorado, que foi um doutorado assim bem clássico nas ciências farmacêuticas, né, voltado a uma experiência clínica, né, do campo farmacêutico, que é a atenção farmacêutica, logo no início, eu tinha uma certa preocupação em que como é que eu ia oferecer um serviço farmacêutico, um serviço clínico, sem compreender antecipadamente como é que as pessoas elas percebiam esse medicamento. Porque eu já havia uma percepção de que o medicamento ele tem diferentes facetas. Então, cada pessoa ela enxerga esse objeto com uma maneira diferente, ou seja, ele tem múltiplos significados. Só que nesse momento, ainda dentro da área clínica, a visão que se tem da adesão é muito objetiva, ou seja, ela é quase que dicotômica. Ou você é aderente ou você não é aderente. E, na verdade, eu achava que não explicava, na verdade. Essa dicotomia, ela é insuficiente. Porque quem adere, adere por quê? Quem não adere por quê? Existem muitos movimentos em cada um desses lados e que são os movimentos que precisam ser explicados. Só que dentro da área clínica, é quase que isso não é uma preocupação, porque
há um entendimento de que para adesão não há outro caminho, assim, não só para adesão, na verdade, com relação à prescrição médica, né? Não há outro caminho a não ser segui-lo. Ainda que assim, não estou dizendo que a adesão seja uma peça dentro do cuidado clínica autoritária e pouco democrático. Não tem esse aspecto. Mas é realmente um olhar clínico que ele realmente desprivilegia uma certa autonomia, uma certa criatividade do indivíduo no desenho de sua própria terapêutica. Só que como isso não é um problema clínico, assim, essas multifacetas do medicamento ou essa criatividade com relação ao tratamento clínico, me escapava um pouco a possibilidade de refletir sobre esse assunto. E aí foi só quando eu chegando aqui, depois que eu defendi meu doutorado, passei no concurso aqui na Universidade Federal da Bahia, que aí eu fui me aproximando de pessoas que trabalhavam, né, com antropologia da saúde, e aí a minha reflexão teórica, o aporte teórico também de novos autores, foi me permitindo refletir um pouco mais. E aí, com essa trajetória, o que eu me vi mais debruçada é em avançar aquilo que a grande parte da produção bibliográfica sobre adesão ao tratamento, ela trata como um sistema fechado, ou seja, você pode pegar diferentes artigos sobre adesão, eles sempre vão começar com uma frase que a adesão é um fenômeno complexo. Só que parece que isso está preenchido. E, na verdade, o que a antropologia foi me permitindo é, na verdade, não tomar essa frase como uma frase fechada em si, mas entender que isso é a pergunta. O que é essa complexidade? Assim? O que torna esse fenômeno complexo? O que acontece dentro dele? Ou seja, ao invés de você tomar ele como um sistema fechado e aí analisa ele se ele acontece ou não, na verdade, o que a gente vai ver é entender como é que ele se processa, assim, quais são os movimentos, quais são os diálogos que ele estabelece entre as pessoas, entre sua vida social, entre a equipe de saúde, ou seja, é um universo a ser desbravado efetivamente a adesão. Perfeito. E a gente pode dizer que esse olhar para adesão, esse olhar nessa lente mais antropológica, ela humaniza um pouco mais a relação do paciente com o seu tratamento? Ah, totalmente, totalmente. Porque fica parecendo assim, a visão a clínica, ela tem uma visão do cuidado que é um cuidado muito assistencial, no sentido de que ele vem hierarquicamente, ele vem do profissional e se dirige a outra pessoa. Como se a outra pessoa tivesse muito pouco a oferecer sobre o seu tratamento. Ou como se essa pessoa também não tivesse muito o que dizer sobre esse tratamento, né? Como se ele não fosse um ser pensante também. E o que a gente vê, que eu nem acredito que seja também uma formulação só da sociedade da informação, acho que em todos os momentos da nossa vida social, as pessoas já estiveram muito imbuídas assim, de criatividade no seu autocuidado. Porque os valores, as demandas, as necessidades de saúde, elas são extremamente individuais. Então, as pessoas elas sempre tiveram suas posições com relação ao tratamento. Então, só que, na verdade, ainda que ela tenha essas posições, elas nunca foram efetivas. Não é nem que não fossem ouvidas, porque eu acredito que elas sejam ouvidas, mas ouvidas no sentido, ok, você quer isso, mas na verdade tem que fazer assim, assim, assado. E, na verdade, o que a gente vê é que no ambiente doméstico, no cotidiano, essas premissas clínicas, essas exigências terapêuticas, elas estão em outros formatos, né? Então, a pessoa dentro do universo doméstico, ela tem liberdade ampla e restrita de tomar suas próprias decisões. Então, ela faz negociações que são internas, né, ao seu cotidiano. Então, as pessoas elas sempre negociaram entre a prescrição médica e aquilo que elas acreditam que deva ser feito, né, para o seu autocuidado, existem muitos movimentos. E isso sempre foi feito. O que eu acho que a antropologia ela consegue dar luz, porque é muito próprio, né, da antropologia esse olhar sobre os sujeitos, sua dinâmica, é entender nesse movimento o que a pessoa faz, assim, qual é todo esse sistema cognitivo de uma tomada de decisão que a faz tomar ou não tomar. Eu acho que é nisso que
eu tenho empreendido pesquisas e reflexões, e acho que é nesse caminho que o aporte da antropologia para a adesão à medicação, ela vem a oferecer e acho que de muita valia. Muito bom, mas ele quebra uma série de paradigmas aqui que a gente está acostumado, né, em relação não só à medicação, mas o próprio profissional, né, que é muito visto e centralizado no médico, e aqui você traz um olhar que vai para além do médico. Então, qual é o papel desse profissional da saúde, dessa equipe multidisciplinar na relação do paciente para o sucesso do tratamento dele? Nossa, Papini, eu acho que essa é a chave, assim, é uma questão extremamente delicada, extremamente complexa, e aí aqui é complexa não no sentido abstrato, né? É complexa porque ela vai encontrar e, sabe, deslocar de diferentes fundamentos da clínica que são muito caros a ela, com relação à ética, com o próprio conhecimento clínico, farmacoterapêutico que se conhece, há uma certa insegurança de abranger outras possibilidades, né, terapêuticas. Então, é ao mesmo tempo uma dinâmica que desestabiliza uma rede de poderes, né, no sentido de que tem a pessoa que decide, aquele que vai executar, né, toda a decisão clínica. Então, quando você privilegia o sujeito, e não digo assim que a gente está colocando em disputa, mas eu acho que é acionar também a proatividade, essa proeminência do sujeito na elaboração do seu próprio cuidado, mas dar luz e reconhecer o poder que essa pessoa tem. Então, isso é claro que desestabiliza muito esse ordenamento hierárquico, né, da clínica, ao mesmo tempo que na verdade, a maior movimentação é talvez a gente pensar a clínica não como ordenamento do cuidado, mas como um tipo de parceria para o cuidado. Então, isso exige uma reviravolta, assim, total, assim, na formação clínica, né? Porque não é assim que nem os médicos, nem nenhum profissional de saúde, ele é forjado, assim. Dentro aqui da própria faculdade de farmácia, toda vez que eu trago esse tipo de discussão em sala de aula, os estudantes ficam muito assustados. E não assustados no sentido assim, vou perder o poder de conduzir a terapêutica. Não. É assustados de assim, como é que a gente vai fazer isso juntos, assim? Será que eu posso confiar no conhecimento popular que a pessoa tem, quando na verdade ela desconhece toda uma bagagem clínica, farmacoterapêutica dos medicamentos que esses profissionais, especialmente o farmacêutico, que tem um vasto conhecimento, né, farmacológico. Então, é um momento, assim, de muito, sabe assim, deslocamentos, assim, sabe? Como se você Desconforto tivesse... até. Hã? Até um desconforto, muitas vezes, né? Total, sim. São múltiplos desconfortos, assim, são éticos no sentido de o quanto o paciente pode ser se responsabilizar também pela decisão clínica, né? Porque nós temos os juramentos das profissões de saúde, né? Assim, quando você jura não provocar dano, você consegue controlar quando é você que está conduzindo. E quando você deixa de conduzir, quem é que vai responder por esse dano ocasional? Então, ao mesmo tempo também, então ele é ético, ele é teórico, há muitas inseguranças, por isso que eu também, eu não acho que seja um debate fácil, mas ele precisa acontecer, né? No sentido de que, por mais que ele não esteja sendo conduzido pela equipe de saúde, ele está acontecendo no cotidiano das pessoas, ou seja, elas fazem essas maquinações terapêuticas, querendo, a gente participando com elas ou não. Então é melhor a gente começar a aceitar que essas maquinações existem e participar com elas para que a gente possa também conduzi-las, mas uma condução um pouco mais aberta e não tão fechada. Muito, muito interessante. E assim, a gente começa a quebrar um pouco desses paradigmas, inclusive no olhar do indivíduo, do paciente, né? Muitas vezes eu brinco que a gente coloca o paciente também como se fosse uma entidade muito distante de nós, né? Mas todos nós somos potenciais pacientes, estamos ou estaremos pacientes ao longo das nossas vidas aqui. Então, também tem essa desmistificação. E doutora Thais,
quais são os outros fatores, né, nessa lente antropológica que impactam a adesão? A gente está falando aqui da questão dos profissionais, dos multiprofissionais da saúde, mas quais os outros fatores socioambientais que possam impactar? Sim, eu acho que eu tenho adotado, né, uma lente para analisar um pouco dessa relação da pessoa, do processo saúde-doença, numa perspectiva um pouco mais ecológica, né? Que assim, alguns autores que eles vão colocar essa experiência como um contínuo com a vida social. Então, e é exatamente isso que a doença ela se processa, né? Assim, de maneira popular. O cotidiano ele tem atravessamento direto, né, no processo saúde-doença, ou seja, a explicação de um adoecimento ela não é estritamente clínica e para as pessoas ela não é nada clínica, porque as explicações, por exemplo, vai explicar uma hipertensão, porque você aumentou a frequência pressórica, a glicemia na diabetes, não são essas explicações que as pessoas elas fazem das doenças. São explicações que estão encarnadas nelas e na vida delas. Então, a pessoa ela vai explicar uma hipertensão porque ela está desempregada, porque ela está passando por forte estresse, ou mesmo a glicemia, ou seja, esses líquidos corporais que para nós são tão fisiologicamente fechados, na vida das pessoas, eles conversam com a vida cotidiana. Então, assim, a pessoa explica, a minha glicemia sobe quando eu fico nervosa. Ou acontece alguma coisa, eu vou viajar e a minha glicemia sobe. Então, se as doenças elas são explicadas nessa perspectiva ecológica, também os tratamentos são orientados nessa perspectiva, ou seja, o que faz a pessoa ter necessidade de tomar algum medicamento a mais ou a menos é essa experiência da vida dela com esse ambiente cotidiano, assim, ambiente cotidiano, ambiente externo, ambiente interno. Então, ela explica tanto internamente nas sensações que ela tem do corpo, né? Se uma pessoa pode sentir, meu pescoço tô doendo, assim, meu pescoço tá duro, eu tô sentindo um zumbido, eu sei que minha pressão tá alta, então ela vai lá e toma o medicamento. Se não tá sentindo, ela não está doente, porque ela não percebe, assim, ela não tem nenhum tipo de sinal. Então, para ela, se ela não tá doente, ela não toma o medicamento. Então, eu acho que é nesse momento desse sentir-se doente, e isso cai especialmente para as doenças crônicas, que é o grande impasse para a clínica. Porque para nós profissionais de saúde é muito, assim, para nós é muito reconhecível o que é uma doença crônica. Você não sente ela cotidianamente, você não vai sentir, mas isso não isenta ela de estar ali provocando danos ao seu corpo. Mas as pessoas não percebem isso. Então, elas precisam ser conduzidas, a gente precisa fazer um ajuste que as inclua, que a gente tenha chaves explicativas que elas acreditem e que as façam realmente reconhecer essa experiência clínica, esse processo clínico, para que a gente realmente tenha parcerias, ou seja, haja um compartilhamento desse reconhecimento desses processos, né? Para que ela possa contribuir também com a terapêutica e aderir no sentido de compartilhar, assim. Eu acho que talvez criar mais redes de comunicação e, por outro lado, para os profissionais, a gente abranger, assim, ampliar um pouco esse cenário explicativo para o processo de saúde e doença, para a gente permitir que essas explicações populares, elas sejam validadas e reconhecidas. Legal, muito, muito interessante. E a gente tem um público aqui muito ligado, né, à área da saúde, especificamente indústria farmacêutica, onde acaba oferecendo uma série de serviços acoplados aos produtos, aos medicamentos, principalmente, como você citou, de doenças crônicas, né? Trazendo para a prática, você já citou dois exemplos aqui, né? Usar as mídias sociais, né, como muito mais em pró, né, essa questão do tratamento, da adesão, dos fatores. Para além disso, quais outras ações que você enxerga possíveis, né, que podem potencializar essa visão da adesão? E aqui, complementando uma segunda pergunta aqui, a gente está falando sempre adesão muito ligado à terapêutica medicamentosa, mas nem sempre é verdadeiro, né? Você tem... então, fala um pouco mais sobre isso, essa visão mais ampla. Então, primeiro,
quais são ações mais efetivas e também a adesão para além da questão medicamentosa, né? Bom, deixa eu começar de trás para frente. Eu acho que tal, assim, são achismos, né? Assim, até porque mesmo para antropologia, ainda que para antropologia tenha crescido e especialmente no Brasil e no mundo tenha adensado um repertório no contexto da antropologia dos medicamentos, mesmo dentro da antropologia dos medicamentos, o problema da adesão ainda é um problema que está se iniciando, né? Até porque para profissionais de saúde, especialmente os farmacêuticos, isso é um problema já antigo. Mas para como uma questão antropológica é muito recente. Então, assim, há poucas assim referências sobre o que fazer, né? Eu acho que talvez a que seja a dimensão mais importante, e aí dessa dimensão vão se desdobrar ou diferentes estratégias, né? Eu acho que é ampliar essas redes de comunicação. Eu acho que quando os profissionais de saúde compreenderem que há uma comunicação, uma continuidade, na verdade, entre o sistema popular e o sistema clínico, ou seja, há um contínuo e complementar das explicações do processo saúde-doença, eu acho que ambas as partes vão ficar mais interessadas um no outro. Ou seja, tanto a equipe médica, assim, médica, mas no contexto da equipe de saúde, né? Enfermeiros, farmacêuticos, ficarem interessados nessas explicações populares, nesses desenhos terapêuticos populares, eu acho que, por outro lado, para a população, eles vão também se sentir mais confiantes de poderem realmente contar as suas histórias, as suas dinâmicas de cuidado, porque, ao mesmo tempo, como os pacientes eles sabem que esses movimentos que eles fazem não são movimentos, entre aspas, corretos, eles acabam não contando para a equipe de saúde que isso acontece. Isso, inclusive, no campo farmacêutico, vira uma coisa muito interessante. Toda vez que a gente tem um serviço clínico que vai ampliar a adesão ao tratamento, sempre há um desajuste, tanto nos indicadores clínicos mesmo, porque a pessoa não estava acostumada a tomar aquela dosagem, porque ela nunca tomou. Então, quando ele começa a ampliar sua adesão e aí você tem uma dose terapêutica diferenciada, você tem ajustes clínicos que são necessários após isso. Ou seja, essa movimentação e essa acomodação farmacoterapêutica sempre aconteceu. Então, quando a gente tem essa comunicação, mas uma comunicação que seja muito interessada, que ela realmente seja estimulada, eu acho que aí as pessoas elas vão, ao invés de esconder os movimentos que elas fazem com o uso dos medicamentos, elas vão procurar, entende? Porque acaba que elas ainda ficam muito inseguras de fazer esses movimentos sem saber, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Porque elas veem, olha, eu deixo de tomar por determinada razão, dali algumas semanas eu tenho uma crise hipertensiva, ou a minha glicemia sobe muito. Eles sabem que eles precisam de ajuda também para fazer essas dosagens, né, internas. Então, acho que talvez se eles tiverem uma proximidade dessa comunicação, eles vão poder fazer essa trajetória com um pouco mais de segurança. E aí, para ambos os lados. Então, eu acho que a gente estabelecer essa comunicação, mas uma comunicação franca, ela vai abrir portas para diferentes estratégias que se façam necessárias. E aí, acho que a gente, assim, é difícil deixar uma estratégia, porque cada doença, ela tem demandas singulares. Então, por exemplo, se tiver uma hipertensão, que a pessoa toma há muitos anos o mesmo medicamento, então ela já conhece, talvez essa comunicação ela vai ser pontual, uma doença, assim, um processo agudo, ou que seja, sabe, alguma emergencial, aí a comunicação ela precisa ser bem mais estreita. Então, assim, ter um canal de comunicação que seja flexível, né, para atender e se encaixar nas demandas das pessoas. E para além do paciente, né, doutora? Desculpa só de cortar, mas Imagina. para além do paciente, a gente está falando do entorno dele também, né? Muitas vezes dos cuidadores, assim por diante. Isso me vem muito o tema da saúde mental, né, que está tão presente hoje na sociedade e, por exemplo, ajustes de antidepressivos, assim por diante. Então, o papel da família também é muito importante.
Com certeza, com certeza. E eu acho que ampliar nessas redes de apoio e comunicação, acho que são essas duas palavras, né? Apoio e comunicação. Porque, às vezes, a própria família, ela se aproxima um pouco até dos desafios que a equipe de saúde ela sofre, porque ela também não está na mesma relação explicativa, né, do paciente, assim, da compreensão, hoje eu preciso tomar, amanhã eu não preciso tomar, e ela acaba também se valendo do segmento da prescrição, e aí fica naquele impasse, quer que a pessoa toma, não quer que a pessoa toma, ou seja, são efeitos múltiplos que afetam também a relação, não só com a equipe de saúde, né, para dentro e para fora, mas também com a relação familiar. E para o transtorno mental é uma coisa incrível, assim, semana passada eu estava numa reunião aqui, sabe, acadêmica, e a pessoa fazia, uma das pessoas fazia muito tempo que não ia na reunião, aí falou, eu estava com um processo depressivo, mas eu não queria tomar medicamento. Eu falei assim, mas qual que é o problema de tomar o medicamento, assim, o que acontece? Ou seja, claro que eu não ia entrar nessa investigação naquele momento, mas isso levanta um alerta, né? As pessoas realmente, elas têm dificuldade de aceitar o medicamento, especialmente no transtorno mental, ou seja, aí é assunto para um outro podcast, né? Mas existem várias, assim, há um desenho social com relação ao transtorno mental que parece que ele é uma falha individual. Assim, então, você tomar o medicamento é como se fosse você reafirmar a sua falha. Assim, como se você deixou acontecer, como se você pudesse controlar. Então, realmente, assim, eu acho que dentre a perspectiva da adesão, pensar a adesão nos transtornos mentais é aquele que exige, se a gente está falando que precisa de comunicação, apoio, é a comunicação, apoio, acolhimento, sensibilidade, muito carinho, porque o campo da saúde mental realmente exige muito mais de nós para pensar todas essas dinâmicas terapêuticas e diagnósticas. Muito bom, doutora Thaís. Sabe que a gente tem um problema aqui no nosso podcast, porque ele passa muito rápido. Ele passa muito rápido, a gente não consegue explorar todo o potencial. Mas, como você disse, a gente já tem assuntos para os próximos edições aqui. Queria agradecer, né, a sua participação, mas fazer uma última pergunta, nem pergunta, mas muito mais te ouvir, né? A gente busca finalizar sempre com uma mensagem do seu olhar em relação à saúde, né? Como é que você enxerga uma saúde mais inclusiva, uma saúde mais humanizada? Qual que seria essa fórmula mágica, né? Que você traz da academia para nós? Então, como que você enxerga essa construção? Olha, eu acho que eu tenho dois grandes sonhos para que a academia pudesse se transformar nesse sentido, né? Um sonho na perspectiva das pesquisas e com relação à própria formação, né? Com relação às pesquisas, eu acho que a minha grande expectativa é que nós pesquisadores, sejamos capazes de fazer pesquisas mais ousadas, né? Que a gente tem, assim, a gente consiga realmente superar uma certa condição, sabe? Um certo desenho da pesquisa que sempre fortalece esses achados hegemônicos, né? Que a gente seja capaz de usar para outros desenhos farmacoterapêuticos, ou seja, fazer outras experimentações clínicas, para a gente poder ter certeza se esse desenho do efeito terapêutico de um medicamento, ele é elástico ou quão elástico ele é. A gente fica sempre muito preso em certas doses que são padronizadas, que já são hegemônicas, mas será que o quanto isso pode, sabe, ser alargado para a gente ver assim o quanto cabe segurança nesses movimentos que as pessoas fazem? Então, eu acho que isso ia apoiar um pouco mais uma certa flexibilidade, né, da atuação clínica e dar mais segurança, né, aos profissionais de poderem, sabe, dar uma maior liberdade de ação e de decisão para os pacientes. E, por outro lado, né, para a formação, eu realmente gostaria muito, e é isso que eu desejo, assim, todos os dias em sala de aula, nas experiências de trabalho de campo,
que as pessoas sejam mais interessadas em escutar os outros, sabe? Os pacientes serem interessadas em escutar suas aflições, e não só aflições de demandas e necessidades de saúde, né? Mas, por exemplo, igual essa menina não queria tomar medicamento. Foi isso que me preocupava, assim. Não estava preocupada se o diagnóstico estava fechado, se estava certo, mas por que ela tem medo de tomar medicamento? O que o medicamento assusta? Ou seja, se a gente se interessar por essas aflições pessoais, sabe? Esses medos, essas inseguranças, ou mesmo as certezas que as pessoas têm, acho, mas interessar por outros tipos de conhecimento, né? Conhecimentos que não sejam acadêmicos. Se a gente conseguir dar valor, veracidade e alçar esses conhecimentos a mesmo valor que a gente confere ao conhecimento científico, a gente com certeza vai conseguir produzir cuidados que sejam mais democráticos, que sejam mais horizontais e que as pessoas possam não só participar, mas serem ativas também nesses desenhos de cuidado que inclua elas e inclua outras formas de cuidado, ou seja, é um ganha-ganha para os pacientes e para nós. Muito bom. Doutora Thaís, muito obrigado pela sua participação, por compartilhar, né, sua generosidade, compartilhar tanto conhecimento conosco e trazer a academia para mais próxima do nosso dia a dia, né, mais próxima da própria indústria farmacêutica. Então, a gente fica lisonjeado em tê-la aqui conosco e já, né, estreitando o convite aqui para uma próxima oportunidade. Então, muito obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço. É sempre assim, é sempre bom a gente poder falar, né, daquilo que a gente gosta, e aí quando a gente consegue alcançar outros públicos, né, por exemplo, a experiência que a gente teve lá de conversar com a indústria farmacêutica é sempre realmente amplia o nosso olhar, amplia as nossas relações, e eu acho que essa é a função da academia, né? Ampliar a visão de mundo, a visão de ciência, mas estreitar as nossas relações na sociedade. Muito bom. Obrigado, doutora Thaís. Até a próxima. Pessoal, gostaram? Falei para vocês que ia ser muito bom, né? A doutora Thaís tem um amplo conhecimento, né, sobre o tema e fica a dica para você também conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela ali na Universidade Federal da Bahia, alguns artigos que a gente depois pode compartilhar com vocês. E espero vocês no nosso próximo episódio Vozes da Saúde. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau. Vozes da Saúde.